O México de Montezuma e Cuauhtémoc. O México de Emiliano Zapata e Pancho Villa. O México de Siqueiros e Diego Rivera. Os dramas tão antigos e eternos. O México, mais uma vez, nos espanta com seu sofrimento e sua altivez. No Globo Repórter desta noite, toda a dimensão do drama mexicano aparece nas histórias das vítimas e sobreviventes do terremoto que arrasou o centro da capital mexicana. Nossos repórteres Ernesto Palha e Paulo César Araújo mostram a dor do luto, o esforço desesperado para salvar vidas e a vitória sobre a morte daqueles que passam dias sepultados e saem vivos. Você vai saber também como e por que acontecem terremotos como o do México. Daqui a pouco, no Globo Repórter. A Terra está sempre se mexendo, numa dimensão que escapa à percepção humana. Há 200 milhões de anos, toda a parte não submersa do planeta formava um só continente, que os cientistas chamam de Pangeia. Lentamente, os pedaços de Pangeia começaram a se afastar, como se fossem as peças de um enorme quebra-cabeças. Aos poucos, foram tomando as formas e a disposição que vemos hoje nos mapas. O centro do planeta é uma esfera incandescente de rocha líquida. Flutuando em torno dela, a crosta da Terra, formada pelo leito do oceano e os continentes, está em constante movimento. Para nós, os continentes parecem estar parados, mas eles se movem alguns centímetros a cada ano. A crosta da Terra está dividida em placas. Nos lugares onde essas placas se tocam, acontecem os terremotos e vulcões. Essas fronteiras entre as placas são as falhas geológicas. Em alguns lugares, como na falha de San Andreas, na Califórnia, as placas se movem na horizontal. A placa do lado do oceano anda para o norte em relação à placa do continente. Mas o atrito entre as rochas trava o movimento até que há uma forte sacudida, o terremoto. Mas há outro tipo de movimento das placas. No Japão, por exemplo, a placa do lado do oceano vai entrando lentamente debaixo da outra. Isso causa tremores e empurra a lava para cima, abrindo vulcões. A mesma coisa acontece no México. Em 1964, a cidade de Anchorage, no Alasca, é despertada por um violento terremoto. Segundo os cientistas, a força do abalo correspondeu à explosão de 1.200 bombas atômicas iguais às que foram jogadas sobre o Japão. Ao sul da cidade, uma onda gigantesca avançou sobre a terra, destruindo dezenas de vilas de pescadores. O marinheiro a bordo de um rebocador registrou estas cenas. « 31 anos antes, outra câmera filma um terremoto de verdade. Nos estúdios da Paramount, em Hollywood, Califórnia, uma equipe se prepara para rodar uma cena. O filme é uma comédia, mas a câmera registra uma cena dramática. De repente, tudo treme. As paredes racham de verdade. O cenário começa a cair. E o ator W.C. Fields tenta acalmar os colegas. Em 66, os habitantes de Masashiro, no Japão, escapam de uma tragédia. O terremoto foi previsto a tempo. A cidade foi evacuada. Só ficaram os cinegrafistas que fizeram estas cenas. Em 1923, tudo aconteceu de repente. Tóquio foi apanhada de surpresa pelo maior terremoto da história do Japão. A terra tremeu durante 5 minutos e destruiu 2/3 da cidade.
A capital do Japão ficou reduzida a um monte de cinzas. 140 mil pessoas morreram. Hoje o Japão está preparado para enfrentar os terremotos. Os 30 milhões de habitantes da região metropolitana de Tóquio treinam regularmente. A TV japonesa fica permanentemente ligada ao serviço de meteorologia, pronta para dar o alarme. Os técnicos analisam dados fornecidos por centenas de sismógrafos espalhados pelo país, em terra e no fundo do mar. Ao menor sinal de terremoto, a população é avisada pela TV. O locutor orienta a população que já sabe o que fazer. A primeira providência é desligar a luz, o gás e procurar um abrigo para enfrentar o terremoto. As crianças participam do treinamento. Embaixo das carteiras, elas procuram proteção. Os prédios começam a ser evacuados. Na rua, as pessoas andam unidas por cordas para manter a ordem e não dispersar o grupo. "60 anos depois, o Japão não esqueceu o seu pior terremoto. Neste templo, erguido para lembrar as vítimas de 1923, as orações pedem para que a tragédia não se repita. "80% dos terremotos acontecem ao longo de uma série de falhas geológicas em torno do Oceano Pacífico. É o Círculo de Fogo. Ele começa no Chile, onde uma falha geológica corre ao pé da Cordilheira dos Andes. De lá sobe pela América Central e México e vai até o norte da Califórnia. Uma outra falha sai do Alasca e atravessa o Mar das Aleutas. No Japão, ela é responsável pelos maiores terremotos já registrados. O Círculo de Fogo desce pelas Filipinas e pela Nova Guiné, passando ao largo da Austrália, que é, como o Brasil, de geologia estável. O Círculo de Fogo termina na Nova Zelândia. Basta olhar o mapa da Califórnia e do México para ver os efeitos da falha geológica de San Andreas. Esta faixa estreita de terra, a Baixa Califórnia, há milhares de anos se encaixava perfeitamente no que é hoje o México. Ao longo dos séculos, a placa do lado oeste foi subindo para norte, afastando-se do continente e abrindo o que é hoje o Golfo da Califórnia. Se traçarmos uma linha que continue essa falha sob o mar, ela vai dar exatamente no ponto onde começou o terremoto que arrasou a cidade do México. Na outra ponta desta falha estão outras duas grandes cidades ameaçadas, Los Angeles e São Francisco. Sismólogos preveem que daqui a alguns milhões de anos, o que é hoje a costa da Califórnia, onde vivem milhões de pessoas, vai se separar do continente e virar uma longa ilha. E é exatamente na Califórnia, onde há muitos anos não ocorre um abalo sísmico, que está o maior risco de um novo terremoto. O pior terremoto da história dos Estados Unidos aconteceu em 1906, em São Francisco. Este filme reconstitui a catástrofe. A cidade foi praticamente destruída e pegou fogo durante 3 dias. Mais de 700 pessoas morreram e 30 mil prédios foram destruídos. Hoje, São Francisco está mais preparada. Seus edifícios foram projetados à prova de terremotos, mas isso não elimina o risco. Especialistas acham que já faz muito tempo que a terra tremeu em São Francisco, e isso aumenta a possibilidade de uma nova tragédia. São Francisco tem razões para temer um terremoto. Em 1971, perto dali, no Vale de San Fernando, em Los Angeles, um terremoto alcançou 6,9 graus na escala Richter. Destruiu casas, estradas e viadutos. Os 1.400 quilômetros da falha de San Andreas escondem uma bomba relógio armada pela natureza.
Foi ali que começou o terremoto no México, no fundo do Oceano Pacífico, a cerca de 80 quilômetros da costa. Os sismólogos há anos observam o movimento de uma placa da crosta terrestre naquela área, batizada como a Placa de Cocos. Essa placa está entrando sob a placa continental que forma o México. O que aconteceu no dia do terremoto foi um movimento brusco da placa de Cocos. Daí as ondas de choque se propagaram. Quando atingiram o solo sedimentar na cidade do México, as ondas foram amplificadas, provocando grande destruição. A intensidade de um terremoto é sempre maior nos terrenos sedimentares, áreas de depósito naturais ou aterradas pelo homem. É o caso da cidade do México, erguida sobre um lago aterrado. Quando as ondas de choque atingem esse tipo de terreno, ele cede e saculeja como se fosse gelatina. É muito comum, nesses casos, ver uma onda de terra que vai varrendo o solo, elevando-o a uma altura de, às vezes, até 1 metro, como se fosse água. Poucos prédios resistem a um terremoto num terreno desses, mas prédios próximos, erguidos sobre rocha firme, são pouco atingidos. A seguir, a tragédia do México. Numa escola de 130 alunos, ninguém se salva. Cidade do México, primeiro domingo após o terremoto. Os mexicanos vão à Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Eles vão rezar pelos mortos, pedir que o pesadelo não se repita e agradecer por estarem vivos. De joelhos, os fiéis pagam as promessas feitas durante o terremoto. Para estes mexicanos, o simples fato deles estarem vivos é motivo para dar graças a Deus. Na Basílica, a maior igreja do país, as pessoas buscam a paz que a natureza lhes roubou. A antiga capital do Império Azteca parece mesmo destinada a conviver com a sina da sua destruição. A primeira vez que essa espécie de maldição se abateu sobre a cidade foi em 1521. A cidade do México então tinha outro nome. Era a Grande Tenochtitlán, sede do Império Azteca. Naquele ano, os espanhóis, chefiados por Hernán Cortés, entraram na cidade, bateram os exércitos do príncipe azteca Montezuma, destruíram tudo e, sobre as antigas ruínas, construíram a sua cidade, a nova capital da nova colônia espanhola na América Central. Depois disso, foi uma série interminável de terremotos. 1911, 47, 57, 1971, 73, 78, 81, 83 e agora, em 85, a maior catástrofe que já aconteceu nesse país, o Grande Terremoto. Desta vez, a maior cidade do mundo viveu sua pior destruição. Quase 300 prédios desabaram. Mais de 50 vão ter de ser demolidos. Um número incalculável de edifícios teve as estruturas abaladas. As autoridades mexicanas não ousam fazer os cálculos do prejuízo. Falam apenas em perdas astronômicas. Quadras inteiras terão de ser reconstruídas. Nem os prédios públicos, como este, se salvaram. A Secretaria de Comércio, que funcionava aqui, vai ter de se mudar. A destruição deixou suas marcas mais profundas no centro da cidade. A cidade do México ainda está de pé, mas muitos de seus prédios estão condenados. Nos bairros mais atingidos, a gente encontrou aqui a colônia de Morelos. É um bairro bastante popular, né? E existem aqui muitas habitações coletivas, como esta aqui. Eles chamam de vecindade. É uma espécie de cortiço, onde moram várias famílias. Nós encontramos aqui a dona Maria Anja. Dona Maria, me permite? Como levar? E usted, como está sua casa? Pues todo se cayó, me quedé en la calle. Ela está me dizendo que caiu tudo, ficou na rua.
Caiu tudo realmente aqui. A casa dela realmente ficou destruída, não tem mais condições de recebê-la de volta. Sem ter aonde ir, Dona Maria diz que é muito triste ficar sem teto. Es muy triste quedarse en la calle sin nada. Ahorita no tenemos ni dónde irnos. Por eso. Pero si es la voluntad de Dios, ¿dónde? Olhos vermelhos, cansada de tanto chorar, Dona Maria pede a Deus que tenha piedade e não mande mais terremotos. Y que tenga piedad de nosotros. Es lo único. ¿Qué otra cosa se podía hacer? Em bairros como este, onde vive Dona Maria, gente que perdeu tudo está vivendo no meio da rua. Ao lado da barraca improvisada, os desabrigados juntam o que sobrou. Este homem é seu Francisco, já era pobre antes do terremoto. Agora só tem as cobertas que ganhou da Cruz Vermelha para agasalhar a mulher e os 2 filhos. Mas seu Francisco diz que o povo mexicano é forte e que o país vai se reerguer. A força dos mexicanos nunca sofreu uma prova tão dura. Há milhares de pessoas desabrigadas. Quem conseguiu salvar alguma coisa não sabe ainda onde vai viver. As pessoas, apesar de tudo que aconteceu, ainda procuram manter a moral elevada. Estou vendo que você, aunque tenha perdido suas coisas, sua casa, mas você há pouco estava jogando. Ele, apesar de ter perdido praticamente tudo, ele estava brincando comigo aqui. Ele descobriu que nós somos brasileiros. O que me estava dizendo você? Que vai haver mundial e vocês vão ser campeões e nós outros campeões. Ah, sim? Sim. Ele que vai ter o mundial, apesar de tudo. Todo, e vamos a salir adelante. Ustedes vão ser campeões? E vocês campeões. Também? Sim. Eles que Brasil e México vão ser campeões. Não, mas há um campeão só. Os campeões, vocês e nós campeões. Vocês segundo e nós primeiro. Mas nem todos conseguem sorrir. Este homem não acredita que a Copa se realize no México. Ele diz que não pode nem falar no terremoto porque fica muito emocionado. Este homem não perdeu nada, mas chora pelos outros que foram atingidos pela tragédia. Por que está chorando então? Me da tristeza. Por vosotros? Esta avenida Chapultepec, ela está dentro de um bairro, a Colônia Roma, que foi um dos mais atingidos aqui na Cidade do México pelo terremoto. A avenida hoje está transformada num grande acampamento e numa espécie de operação de guerra. Existem prédios que estão quase por cair. É o caso desse prédio aqui, esse edifício número 169, onde viviam mais de 20 famílias. Essa pessoa aqui vivia aqui. Você vivia acá neste edifício? Vivía aquí, sí. ¿Con su familia? Sí, claro, con mi familia. ¿Y ustedes están viviendo dónde ahora? Ahorita estamos en el albergue que tienen ustedes enfrente. Ele diz que a família dele está alojada aqui na frente, num albergue improvisado dentro de uma espécie de garagem. A gente vê que as pessoas recolheram tudo que era possível de dentro do prédio e colocaram aqui na rua, no meio da rua. Bem, este prédio resistiu, está abalado, não serve mais para habitação. Mas o prédio vizinho não teve a mesma sorte. Aqui funcionava uma escola de 2º grau. Em 3 andares estudavam cerca de 130 alunos, entre 11 e 15 anos. Junto com eles estavam no prédio aproximadamente 20 professores e funcionários burocráticos. Até agora, não foram encontrados mais do que 3 ou 4 corpos, sobrevivente nenhum. Foram poucos também os que escaparam deste outro desabamento. Aqui existia um prédio de apartamentos com 5 andares. A maior parte dos moradores foi retirada sem vida. Falta encontrar ainda um menino de 4 anos. Esta mulher é madrinha dele. Se a criança não estiver aqui, ela tem esperança que ela esteja viva em outro lugar. Esperança até o fim. Sim, esperança.
pero hace ya un tiempo, ¿no, señora? Pues sí, pero con la esperanza para el último, ¿no? Junto com a polícia, funcionários de uma construtora, todos voluntários, continuam a remoção. No braço do operário, surge o ursinho do menino desaparecido. Aqui era o quarto da criança. Só encontraram os brinquedos. Frustrada, mas com o alívio de não ter encontrado o menino morto, a mulher junta o que sobrou do apartamento. Com toda a sua esperança, ela vai continuar a busca, como milhares de outros mexicanos. A busca pela vida. A seguir, um milagre na cidade do México. Bebês salvos 6 dias depois do terremoto.